Então, amados irmãos, amadas irmãs, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Nós somos o NEP Bartolomeu, vinculado à Casa Espírita Cristã, em Vila Velha, no Espírito Santo, NEP integrante do movimento NEP Brasil. E dando sequência aos nossos estudos da primeira epístola de Pedro, retomando depois do nosso recesso, sempre bom lembrar, uma vez e sempre, aquilo que nos ensina o nosso próprio patrono e paraninfo do nosso estudo, nosso querido Simão Pedro, onde ele fala na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Lembrando, então, a partir dessa fala de Pedro, que o que nós propomos aqui é uma provocação fruto dos estudos, das pesquisas, das reflexões que nós fizemos a partir do versículo que vai ser estudado, tentando receber o máximo possível da intuição dos nossos irmãos da pátria espiritual, tentando atrapalhar o mínimo, né, a recepção dessas intuições, e sempre fazendo o convite para que cada um também possa estudar e fazer suas pesquisas e suas reflexões, suas meditações, para que possa chegar também aos seus esclarecimentos, às suas conclusões. Lembrando aquilo que Alcine nos ensina no livro Renúncio, né? A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, vivida, estudada, sentida, né? E ela precisa ser divulgada. E por isso nós estamos aqui estudando, mas não temos pretensão nenhuma de sermos donos da verdade, como a oração que a Clara sempre faz no início do nosso estudo nos lembra bem. Aqui ninguém é detentor da verdade, nenhuma interpretação, nenhuma profecia é de particular interpretação. Ok? Então, hoje, dando sequência ao nosso estudo, vamos ao versículo 23 do capítulo 1 da primeira carta de Pedro, onde nós lemos, segundo a tradução da Bíblia, de literal texto tradicional e tradução, sendo de novo gerados não provenientes de dentro de semente corruptível, mas provenientes de dentro da semente corruptível, por operação de a palavra de Deus, a qual palavra está vivendo e permanecendo para sempre. Lembrando que a estranheza da leitura do versículo segundo a tradução LTT é porque é literal texto tradicional. É uma tradução literal do texto tradicional, então eles vão mesmo na amplitude da tradução do grego antigo. Já na Bíblia King James Fiel, de 1611, você vai ler o mesmo versículo da seguinte forma: tendo nascido novamente, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. O versículo começa, então, a tomar um sentido um pouco mais claro. Já no Codex Sinaiticus, que é um dos códex, um dos conjuntos de textos mais antigos que se tem, né, disponibilizado por um projeto em parceria com duas universidades, uma alemã e uma inglesa, no site Codex Sinaiticus, com tradução Google permitida pelo projeto, você vai ler o seguinte versículo, o referido versículo, aliás, da seguinte forma: tendo sido gerado, de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível por meio da palavra de Deus, que vive e permanece. Já na Bíblia Vulgata Clementina, você vai ler a tradução da seguinte forma: posto que haveis renascido, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra do Deus vivo e que permanece eternamente. Na Bíblia Sagrada, Almeida Revista e Corrigida, de 1969, você vai ler o seguinte versículo, o referido versículo, aliás, da seguinte forma: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Na Bíblia de Jerusalém, o mesmo versículo é lido da seguinte forma: fostes regenerado, não de uma semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra viva de Deus, a qual permanece para sempre. E, finalmente, na Bíblia King James atualizada, fostes regenerados não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas o que me chamou a atenção foram as várias traduções para uma mesma palavra grega nessas versões que nós disponibilizamos do versículo. Você lá consegue ler gerado de novo, regenerado, nascido novamente, renascido. Afinal de contas, a palavra original grega
qual o sentido mais apropriado para ela, segundo o léxico grego, segundo os estudos de tradução e transliteração. E aí você vai ver lá no Bible Hub, né, onde disponibiliza tanto o léxico de Strong quanto o léxico grego de Thayer, você vai ler que essa palavra é anagenaor, é um verbo. A origem dele vem da preposição ana, que quer dizer para cima, de novo, junto com o verbo genaor, que quer dizer dar à luz. Então, dar à luz para cima, do alto, ou de novo. Ou seja, propriamente, anagenaor quer dizer nascido de novo ou nascido do alto. E o mais interessante dessa palavra grega é que ela só ocorre 2 vezes no Evangelho, 2 vezes no Novo Testamento. E as 2 vezes na primeira epístola de Pedro, e as 2 vezes no capítulo 1 da epístola de Pedro, da primeira epístola de Pedro, nos versículos 3 e 23. Isso torna isso muito interessante, por quê? Porque se você for lá no Evangelho de João, no capítulo 3, no diálogo de Jesus com Nicodemos, no capítulo 3, versículo 3 do Evangelho de João, você vai ler, né, Jesus falando: se alguém não for gerado, não for nascido do alto ou nascido de novo, não pode ver o reino dos céus. Só que nesse nascido do alto, nascido de novo, dependendo da tradução, por exemplo, o Haroldo, na tradução do Haroldo Dutra Dias, ele coloca as 2 opções, né? No Haroldo está escrito exatamente assim: se alguém não for gerado do alto ou de novo, perdão, se alguém não for gerado de novo ou do alto, não pode ver o reino dos céus. Mas esse gerado de novo do alto, ele é feito a partir de 2 palavras gregas. Gnete, que quer dizer procriar, né? É o nascido mesmo, procriação, e anotem, que quer dizer de cima, primeiramente ou de novo. Então não é a mesma palavra. Essa palavra grega, anagnao, ela é usada somente em Pedro. Lá no versículo 3, onde Pedro fala o seguinte, segundo a tradução Almeida Revista e Corrigida de 1969, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E, só para a gente lembrar, no versículo 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Vamos fazer, agora que a gente fez o estudo, né, de prospectivo da palavra grega, vamos fazer um estudo indutivo aqui. Então, o versículo ele tem 2 perguntas que precisam ser respondidas. O que o versículo indica? O regenerar-se, o renascer-se, o nascer de novo, o nascido de novo. É o ponto central do versículo, é o verbo do versículo anagnao. O verbo do versículo anagnao quer dizer renascido, nascer novamente, gerar novamente, regenerado. E como esse verbo vem a ser possível? Através da semente imperecível que nós somos gerados a partir dessa semente imperecível, que é por meio da palavra de Deus viva e eterna. Ou seja, o versículo diz para nós que nós seremos regenerados através dessa semente imperecível. A regeneração de todos nós se dá através do nascimento a partir do renascimento dessa semente imperecível, que nós nos transformamos por meio da palavra de Deus, que é viva e eterna. Ok? Repetindo, o que o versículo nos fala? Que nós renasceremos agora de uma semente imperecível por meio da palavra viva e eterna de Deus. Ok? Então, vamos lá no site do NEPSearch, onde ele disponibiliza para a gente o dicionário da FEB. E você olhando lá o dicionário da FEB, logo de cara, quando você digita o verbete semente, logo de cara você vai ver uma mensagem, um fragmentozinho do Notações de um Aprendiz, que é do nosso irmão Hernani de Santana, lá da FEB, publicado pela FEB, no capítulo 4, tem a seguinte frase: a semente é a palavra de Deus. Olha que coincidência. Você vai ver exatamente esse sentido. A semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus é essa semente. Inclusive, a própria cultura judaica, principalmente no livro Cântico dos Cânticos, você vai ver essa metáfora repetida mais de uma vez. Né? A semente é a palavra de Deus e o campo da semeadura é o coração do homem, criatura, né, de Deus, criação de Deus.
Então, a semente é a palavra de Deus também. Essa semente incorruptível, da qual nós renasceremos, é a palavra viva, operante e eterna de Deus. A esse respeito, a gente trouxe para uma provocação um fragmentozinho de um texto de Emmanuel, que está no Ceifa de Luz, no capítulo 13, chamado Na Gleba do Mundo. Logo no início, são os primeiros parágrafos desse texto de Emmanuel, que vai encerrar a nossa provocação de hoje, para que a gente possa debater provocado a partir dessa ideia de Emmanuel, que eu achei interessantíssima no nosso estudo de hoje. Efetivamente, diz Emmanuel, a vida é comparável ao trato de solo que nos é concedido cultivar. Okay? A nossa vida, e aí temos que pensar, Emmanuel está falando vida do espírito ou vida, existência reencarnatória específica? Primeira coisa que me surgiu. E aí eu cheguei à conclusão, não sei se vocês vão concordar, mas para mim tanto faz. Né? Vida que é vida, a gente sabe através da doutrina dos espíritos que é uma só, que é a vida do espírito, a única que é abaixo de Deus, eterna e imortal, mais próximo da imortalidade e mais próximo da eternidade, dizendo melhor que eterno e imortal somente Deus, mas o mais próximo da eternidade e da imortalidade abaixo de Deus é o espírito que cada um de nós é, porque somos princípio inteligente do universo. E Emmanuel nos lembra, efetivamente, a existência desse princípio inteligente do universo é comparado ao trato de solo que nos é concedido cultivar. Então ele fala, ergue-te, falar para nós, que nós nos ergamos cada dia e amparemos o nosso campo de serviço. Olha a dica de Emmanuel. Ergue-te cada dia e ampara o teu campo de serviço. Como é que se ampara o nosso campo de serviço? Como que um cultivador ou um agricultor protege, ampara? O que é amparar? É dar sustentação e sustentabilidade. A palavra amparar fala no sentido de sustentar, ou seja, dar, segurar para que aquilo se mantenha sustentável. E dar sustentabilidade é dar todas as condições para que aquele processo se repita com o mínimo de esforço e o máximo de efetividade. Então, ergue-te cada dia, fala Emmanuel, e ampara o teu campo de serviço. Observa o seu campo de serviço e dá condições para ele se manter sustentável, efetivo, a fim de que esse mesmo campo de serviço te possa auxiliar. Emmanuel também fala, e eu gosto sempre de lembrar, por mais chato que eu possa parecer, excelente livro, a cartilha, né, do bom proceder reencarnatório de Emmanuel, chamado Pensamento e Vida, no capítulo 3, Emmanuel fala da sublime lei de cooperação. Então, se você tem um campo de serviço, que é a vida do espírito, mas vamos colocar enquanto esse momento, que é o nosso processo reencarnatório atual, se você tem esse campo de serviço, amparando esse campo de serviço, ou seja, fazendo com que ele tenha sustentabilidade, que ele seja sustentável, é óbvio que ele vai ser recíproco a esse seu serviço para te auxiliar também do seu aperfeiçoamento. Lembrando que, enquanto espíritos imperfeitos, nós somos plenamente perfectíveis, ou seja, tudo que nós fizermos, desde que nós apliquemos o nosso princípio inteligente nisso, e desde que nós respeitemos os dois eixos norteadores da ação humana, que é a sabedoria e a moralidade, intelecto e moral, nós teremos, sim, onde nós aplicarmos as nossas ações, a reciprocidade. Né? E Emmanuel deixa isso bem explicadinho, né? Quando ele fala a sementeira é a empreitada, o dever a cumprir, o compromisso de que te incumbes, o terreno é o próximo que te propicia a colheita. E se amparar o nosso terreno, se amparar o nosso trabalho, né? O nosso campo de semeadura, é amparar o próximo, se o terreno é o próximo, né? Obviamente que sobre a lei de cooperação, todos nós seremos recíprocos nesse amparo. Eu amparo você e você me ampara. Isso leva muito à noção, que a gente já discutiu aqui outras vezes, de que a caridade só pode ser se ela for bilateral. Às vezes nós cometemos essa impropriedade, né? Esse equívoco de achar que a caridade é unilateral. Não é.
Aquele que pratica a caridade para alguém, recebe desse alguém a chance de cooperar. Nunca é vetorial, nunca é unilateral e, principalmente, nunca é hierarquizado. O fato de hoje você estar sendo disponibilizada a chance de cooperar com alguém, e pode chamar de fazer a caridade para alguém, não te coloca jamais em posição de superioridade. Te coloca na posição circular e horizontal de cooperação. Se eu te ajudo, eu recebo de você a chance de poder ajudar. Qual é a caridade que você faz para comigo, então? Me oportunizar a chance do trabalho. Se o terreno é o próximo, se a semente é a aplicabilidade da lei divina, e se isso deve ser visto de forma a ampararmos o nosso campo, a nossa colheita, nada melhor do que nós pensarmos em termos de cooperação, de reciprocidade. Enxergar o ato de poder cooperar com quem quer que seja como também uma oportunidade que nos é dada de poder trabalhar. Por que isso é importante, João? Porque só assim nós podemos ser plenamente, sobriamente e legitimamente gratos à oportunidade de cooperar. Realizar caridade pode ser uma faca de dois gumes para quem acha que realizar a caridade só é possível para quem está numa situação de ligeira vantagem. O fato de você ter um pouco a mais de qualquer coisa que seja para ofertar ao próximo, nada mais é do que a sua obrigação moral enquanto usufrutuário dos dons e dos bens divinos, dos talentos que o seu Senhor te empresta, sejam eles materiais, intelectuais, espirituais, emocionais. Seja o que for, que quantitativamente ou qualitativamente você detenha supostamente superior ao outro, não te coloca em posição de vantagem, muito pelo contrário, te coloca na posição da obrigatoriedade de cooperar com aquilo. E não importa o que seja, desde que você olhe para si e veja, posso cooperar, não precisa nem estar sobrando. Não precisa nem estar sobrando. Isso é o mais sublime do entendimento do que é a caridade. O óbolo da viúva está aqui para ensinar para a gente. Não é dar daquilo que te sobra. É compartilhar. É cooperar, às vezes, com aquilo que te é mais difícil. Com aquilo que talvez você tenha maior resistência. Se você tem resistência a ouvir o irmão com legitimidade, com carinho, com sinceridade, para devolver uma palavra de consolo, às vezes nem devolver a palavra de consolo, às vezes apenas deixar que o irmão desabafe com você. Se a sua dificuldade é essa, o seu óbolo da viúva é esse. Se te falta tempo para dedicar a alguém que precisa do seu tempo, esse é o seu óbolo da viúva. Dar daquilo que sobra é nos ensinado desde o Evangelho até a doutrina dos Espíritos, né? Como se fossem coisas separadas, não me entendo mal, mas desde os tempos do Evangelho até os tempos do advento da doutrina dos Espíritos, nos é dito claramente, dar do que sobra não é caridade. A caridade é dar daquilo que você precisa imprimir mais trabalho. Não é daquilo que te falta, não é daquilo que te faz sofrer, não é daquilo que é mais sofrível, é daquilo que você talvez tenha mais resistência. Daquilo que você tem que imprimir a sua marca. Lembra? A semente é a palavra de Deus. O campo é a vida do espírito. Independente de ser essa jornada reencarnatória ou qualquer outra. É onde você trabalha, imprime o princípio inteligente que você é. Lembrando que essa semente tem que ser plantada no terreno do próximo, do outro, que é onde vai acontecer essa colheita. Lavrar o talhão, ou seja, lavrar o campo de semeadura, é dar de nós sem pensar em nós. De novo, o óbolo da viúva.
O valor monetário do óbolo da viúva daria para comprar, segundo os estudiosos, meio pão, metade de um pão, nem um pão inteiro. E Jesus falou, ela deu tudo o que tinha. Ela não pensou nem sequer, e aí fica o exemplo, na necessidade dela. Quando Kardec pergunta ao Espírito de Verdade se existiria um cunhão de felicidade comum e possível de ser atingido por todo e qualquer homem, ainda na sua trajetória reencarnatória, o Espírito da Verdade é taxativo, existe sim. Para a vida material, é a posse do necessário. E para a vida espiritual, a consciência tranquila e a fé no futuro. A viúva deu até sem pensar no que ela necessitava. Ela conseguiu ofertar para além da posse do necessário. Então, lavrar o talhão, trabalhar essa terra que é o coração do outro, para que nós possamos fazer a nossa melhor semeadura de fazer o bem no limite das nossas forças, é dar de nós, dar de nós, sem pensar em nós, sem pensar em nós. E Emmanuel dá outra dica de ouro. Basta plantes o bem para que o bem te responda. Para isso, no entanto, é imperioso agir e perseverar no trabalho. Nunca esmorecer. A metáfora da semente se torna cada vez mais interessante quanto mais a gente perceber que, pensando pelos olhos, vendo pelos olhos dos antigos, sem o conhecimento científico de botânica e biologia que nós temos hoje, pensar que um grão de mostarda pudesse florescer em quilômetros de mostardais, como era o grão de mostarda na época de Jesus, na região onde Jesus pregava, que gerou a metáfora da parábola, menor semente é menor do que a cabeça de um alfinete, e ali dentro tem energia biótica, tem bioenergia suficiente para gerar quilômetros de vida e frutificar infinitamente, inimaginavelmente. Isso é um milagre aos olhos do povo daquela época. Uma semente tão pequenina, frutificar tamanhamente era um milagre. É preciso confiar na semente. É preciso confiar no trabalho que você realiza na terra. E é preciso confiar na terra. Lembrando que a semente é a palavra de Deus ressoando no seu bom entendimento da lei divina e natural e aplicabilidade em cooperação para com o outro. O terreno é o outro. Se você não confiar no terreno, no solo onde você está plantando a sua palavra, está plantando a sua semente, como que você espera que aquilo frutifique? Às vezes a gente deixa de plantar a nossa boa semente porque não confiamos no solo que é o coração do outro. Ah, fulano não iria entender se eu falasse dessa forma. Não. Trabalhar a leira, trabalhar o talhão como um bom agricultor, como um bom jardineiro, é confiar na semente, confiar no seu trabalho, na sua capacidade de lavrar a terra e confiar na terra onde você está plantando a semente. Confiar na semente que você detém, confiar na sua capacidade de amparar e sustentar o seu trabalho de agricultor, de jardineiro, e confiar no solo onde você está plantando a semente, que é o coração do outro. E, principalmente, nunca esmorecer. Nunca fraquejar ao ponto de pensar em desistir. Muito pelo contrário. Perseverar. E aí, eu pergunto a vocês, a partir dessa provocação, o que você aprendeu com Jesus e com o nosso querido Simão Pedro nessa noite de hoje? E agora eu deixo com vocês. Quem gostaria de começar falando? Boa noite, todo mundo. Boa noite. Boa noite, Silvia. Queridos, vocês estão bem? Graças a Deus. E você? Também estou bem. Que bom. Bom,
pensando um pouco nesse versículo, essa questão de nascer de novo, né? Primeiro no nascer de novo e na semente, né? Que fala esse nascer de novo, né? Porque você nasceu de novo, né? E eu vi na Bíblia de Jerusalém, deixa eu ver. Tá como regenerar. Tá como regenerar, né? Uhum. Então, é um renascimento, né? Então, eu vejo como as oportunidades que a gente tem no nosso dia a dia, né? Silvia, só um minutinho. A Mônica está falando no chat aqui que ela está te escutando baixo. Tá baixo? Você tem como aumentar um pouquinho seu volume aí, por favor? Tenho. Deixa eu Por tentar, favor. né? Deixa eu tentar. Melhorou agora, Mônica? Mônica, se manifesta aí, se melhorou para você. Para mim, piorou. Para você piorou, Clã? Chega mais perto aí, Silvia. Mônica está falando também que não melhorou para ela, não. Não. Agora melhorou. Agora, para mim, está até... Agora melhorou? Agora está sensacional. Todo Tá mundo sensacional. concorda? Sim. Sim. Todo mundo concorda. Sim. Tá ótimo. Show, Silvia. Esse microfone meu, ele no Zoom, eu preciso aprender a mexer com ele. Mas agora Então, tá ótimo. essa questão do nascer de novo, que na Bíblia de Jerusalém está regenerar, né? Então, eu vejo como as oportunidades que a gente tem em nosso dia a dia, né? De aprender com nossos erros, as oportunidades que a gente tem de recomeçar, que a gente tem de retomar a nossa rota, né? E voltar para o caminho certo, né? Então, o nascer de novo, né? Como o batismo, né? Como nascer na fé, né? É o fortalecimento da fé, né? Fortalecimento da verdade, é a nossa aliança com Jesus, né? O nosso relacionamento com Deus, que vai além de uma religião, né? O relacionamento com Deus, com Jesus, com Pedro, com Paulo, com tantos outros, né? É um relacionamento, né? Vai além da religião. Então, são essas oportunidades, né? Eu vejo esse nascer de novo. Aí essa questão da semente, né? Que você nos trouxe tão belamente, né? A semente, o nosso solo, né? Como é a importância da gente ter um solo produtivo, né? Um solo que qualquer semente possa frutificar, né? Ela possa semear e dar frutos, né? E essa semente eu vejo como a palavra de Deus, né? Como a semente, nesse versículo, ela está como a palavra, né? Como a verdade, né? E que é algo que ela não é imperecível, né? Que ela está sujeita a corrupção, ela não está sujeita à decomposição, ela é única, ela só se fortalece, né? Ela só se frutifica, né? Posso estar errada, mas deixa eu ler de novo o versículo. Então, essa semente é a palavra de Deus, né? Que entra na gente quando a gente nasce,
novamente, quando a gente se regenera, quando a gente consegue quando a gente consegue caminhar com Cristo, essa semente se transforma em uma semente forte, que vai crescer, vai dar frutos, vai criar raízes fortes, não vai se corromper com nada, não vai se abalar, né? Ela pode se curvar mediante um temporal, mas não vai ser arrancada do solo, porque ela vai estar fortalecida na palavra viva, que é a palavra de Deus, né? A palavra de Jesus, essa ligação que a gente tem com Jesus e com Deus. Câmbio. E lembrando, né, Silvia, que é a palavra operosa, viva e eterna. A palavra de Deus que opera, que transforma, né? Lembrando que operare, em latim, é transformar, né? Cooperare, na verdade, nem é transformar, é transubstanciar. Transubstanciar é você pegar uma substância e transformá-la em outra, geralmente melhor. Por isso que cooperar é você ajudar a transubstanciar, a pegar uma substância, seja ela qual for, e transformá-la em algo melhor. Então, a palavra de Deus é operosa, viva e eterna. Mas, se você chamou a atenção, o que me chamou a atenção na sua fala, uma coisa que essa semana eu estava discutindo com um confrade muito querido, eu não vou citar nomes aqui, mas é muito querido de todos nós, inclusive, e a gente falando sobre essa questão da reencarnação, e num grupo ecumênico, né, que a gente está, ele me chamou a atenção, você viu a discussão lá no grupo? Eu falei, não vi. O que aconteceu? Não, porque houve essa discussão sobre a reencarnação, e aí houve essa opinião, aí printou lá as conversas que eu tinha perdido. Ele falou, o que você acha? Eu ainda não respondi ele. Eu falei, não me dá um tempo para pensar sobre isso. Por que eu pedi um tempo? Eu não sei se eu já falei com vocês, mas eu tenho uma mania, desde a minha adolescência, de fazer uns exercícios mentais muito esquisitos, mas que eu acho extremamente valorosos para o meu entendimento do que é filosofia e como exercer a filosofia na sua vida. Eu penso coisas do tipo assim, e se não houver reencarnação? E se a gente estiver errado? O que eu deveria mudar no meu proceder, no meu entendimento de vida, nos meus paradigmas de existência? O que eu deveria mudar? O que eu deveria reconsiderar? O que eu deveria transubstanciar no meu se a gente estivesse errado, se não existir reencarnação? E aí eu fiquei pensando nisso e eu estou bolando ainda a resposta para esse confrade muito querido nosso, mas lembrando de uma história que eu vou contar rapidinho para vocês aqui, eu já deixo você falar, senhor André. Uma vez eu fui pego numa calça curta, numa saia justa, porque eu, como todo bom adolescente espírita, defendia ferrenhamente o dogma da reencarnação. Porque por mais que a gente queira dizer o contrário, em termos teológicos, para quem se diz espírita, professador da doutrina dos espíritos, a reencarnação é um dogma. Não tem como se negar isso. E eu, como todo bom adolescente espírita, era um ferrenho defensor doutrinário desse. Até um dia que, conversando com um grande amigo meu, que era adventista, ele falou assim, cara, mas você não acha que esse lance de reencarnação te permite ser mais preguiçoso com o seu melhoramento? Porque você fala tanto em reforma íntima para a gente, mas você não acha que a gente, sabendo que pode vir de novo, de novo, de novo, de novo, você não atrasaria sua melhoria? Você não ficaria mais preguiçoso? Eu falei, cara, não, porque isso atrasa a sua felicidade. Que é a resposta que está na ponta da língua, é a resposta que está na codificação. Quando o Kardec faz essa pergunta, o Espírito da Verdade responde, não, você pode sim. Se você quiser pensar dessa forma, você pode, mas vai atrasar a sua felicidade. Aí esse amigo meu, muito sabiamente, e provavelmente inspirado pelo Espírito Santo, virou para mim e falou assim, então você entende, cara,
que é indiferente se existe ou não reencarnação, para quem já está querendo se melhorar desde agora. E a partir dessa conversa, eu comecei a pensar, é mesmo, né? Vamos começar a pensar assim, e se não existir reencarnação? E se essa for minha única chance? O que eu posso melhorar? O que eu posso potencializar? Que paradigmas eu tenho que superar, aprimorar em mim, para que eu possa fazer um melhor uso dessa chance? Silvia, minha amiga, pode falar, por favor. Depois você, Wilcimar. Então, João e queridos amigos, irmãos, essa eu acho que é uma discussão assim tão importante. Eu acho que a gente acredita, né? A gente crê que existe a reencarnação. Tem pessoas que não acreditam, mas têm um coração tão bom, são pessoas tão boas. E um exemplo desse é meu marido. Meu marido, ele se diz ateu, por influência de um irmão sociólogo, cientista social, mas ele tem um coração assim extremamente bom. E a gente conversa muito sobre isso. Até que ponto, né? A pessoa precisa acreditar que tem vida após a morte? E até que ponto a pessoa precisa acreditar que existe um ser supremo, se dentro dela ela já trabalha essa transformação? Se às vezes nesse momento do caminho dessa pessoa, eu estou falando no geral, não em especial do meu marido, ela ainda não conseguiu criar esse relacionamento com Deus, porque vem de uma família católica, estou falando no caso dele, né? Mas vamos falando no geral. Às vezes vem de uma família com dogmas cristãos, evangélicos, ou que foi criado com aquela de um Deus punitivo, de um Deus que castiga. Mas até que ponto que, se a pessoa tem um caminho tão bonito, tenta não errar, tenta melhorar, e a gente vê, às vezes, essas pessoas que não partilham da mesma crença que a nossa, e eu não sei se eu estou me fazendo entender. Então, eu tive por muito tempo uma fala assim, eu falo que eu sou espírita desde que eu nasci. Meus pais, eu sou de berço católico, meus pais davam curso para noivos, participavam ativamente de um seminário que tem aqui perto de casa, que agora não é mais ativo, o seminário. E eu, desde pequena, eu não fiz primeira comunhão, não fiz crisma, meu irmão fez primeira comunhão, fez crisma, e eu já não concordava, e com 10, 12 anos eu já estava indo com uma amiga num centro espírita. E eu falo, às vezes, né, que eu acho que se eu não tivesse o espiritismo na minha vida, se eu não tivesse, eu teria batido asas muito, muito tempo. Assim, batido asas, assim, eu não sei, eu estaria muito mais
livre e desapegada. Eu não sei. Posso estar falando a maior besteira. Eu não sei, mas eu acho que eu não me prenderia tanto. Não sei se eu me fiz entender. Quando você fala não se prenderia tanto, Silvia André, você está falando em relação especificamente a alguma coisa? Por exemplo, a relacionamentos, a trabalho, a relações afetivas, assim, eu já tive a oportunidade de sair do país, eu já tive a oportunidade de fazer muitas coisas que eu deixei de fazer pensando nessa questão espírita, entendeu? Acho que eu estou entendendo. De você resgatar coisas que você precisa resgatar. Entendi. Cai dentro do exemplo de Emmanuel, você dar de si sem pensar em si? Sim, e de você não querer, por exemplo, se eu tenho essa vida, para mim é tão claro assim, se eu tenho esta oportunidade, se eu estou nesta vestimenta carnal, eu tenho que aproveitar para me dedicar ao meu crescimento e não com prazeres fúteis de viagem, de estar cada hora em um canto, de ser mais livre, sem pensar, não pensar nos outros, longe disso, mas às vezes eu acho que até um pouco mais pensar mais em mim do que pensar nos outros. Hoje eu tenho isso, eu penso assim, mais nos outros do que em mim, muitas vezes. Sim. Me fiz compreender? Sim. Eu consegui entender você. Porque geralmente é o que acontece mesmo quando você não entra em contato com aquela conclamação, aquele chamamento à responsabilidade que o espiritismo, que a doutrina dos espíritos te traz, né? É um jugo meio pesado, eu concordo com você. Mas faz a gente cumprir a dica de Emmanuel, né? Dar de si sem pensar em si. Né? Porque senão, se a gente não tivesse essa percepção de responsabilidade, de corresponsabilidade, né? Se a gente não tivesse essa percepção que, igual a parábola do samaritano, né? Qual é a melhor caridade? Quem é o próximo mais próximo? Né? Quem é meu próximo? É aquele que se apresenta precisando da sua ajuda. Que situação é a melhor qual é a melhor situação para fazer caridade? A que se apresenta. Se a sua configuração de vida é essa, né, e você vê chance de cooperar aqui e se sente inclinado afetivamente a manter-se aqui e sente essa responsabilidade, esse compromisso, né? Se você tem a doutrina dos espíritos norteando o entendimento evangélico do porquê desse compromisso, facilita sim, te dá uma noção maior de responsabilidade. Concordo contigo, sim. Lucimar, querida, pode falar, por favor. Sim. Sobre a reencarnação, né? Eu queria colocar 3 itens sobre a reencarnação. Se tem uma coisa que não me preocupa é a reencarnação. Eu estou preocupada com o hoje. Então, olha, eu tenho certeza que eu vou reencarnar, mas não é a minha preocupação. A preocupação é estar melhor hoje ou praticar melhor hoje um pouco mais o Evangelho de Jesus. E quando fala que, como seu amigo lá falou, João, que talvez isso tire um pouco a responsabilidade, que a gente pode deixar para o que tem que fazer hoje, fazer depois, para uma pessoa que não é espírita, é muito simples falar isso. Sim. Mas para mim, ou para nós espíritas, eu entendo que saber e entender e acreditar na reencarnação é uma responsabilidade muito maior que nós temos. Sim. Porque a gente sabe que o que a gente não der conta hoje, nós vamos ter que dar amanhã, e talvez em situação pior do que a de hoje.
Sim. Então, acho que cria uma responsabilidade maior. Ponto, né? E sobre o que a Silvia Andréia falou aí, eu fiquei pensando, porque ela falou que ela já deixou de fazer muita coisa. E eu sou adepta à mudança. Se der a oportunidade de mudar, eu mudo. Sabe por quê? Porque eu acredito que onde os meus pés estão, eu tenho que ser útil. Se é para lá que eu tenho que ir, é lá que eu tenho que ser útil. Né? Nada é por coincidência, nada é o que eu acho, né? Para mim, na minha vida, nada é por coincidência, nada é por acaso. Então, assim, aonde a gente for, nós temos condições de praticar o evangelho, de cumprir a nossa tarefa aqui de casa, né? De fazer o nosso dever direitinho e sem peso de consciência. Não porque nós temos o direito de reencarnar, mas porque nós somos espíritos perfectíveis. E é na medida que eu vou caminhando, que eu vou aproximando de pessoas, é que eu vou melhorando e vou evoluindo. Esse é o meu pensamento. Eu sou muito rápida para falar, né, gente? Vocês já notaram que eu não sei dar a volta, não. Às vezes eu nem me faço entender, porque eu sou muito rápida mesmo. Não, Mas se vocês entendi. entenderem, pode estar perguntando. Eu entendi, Agora, sim, Isa. então, Diga. voltando ao versículo, a semente, meu filho. Eu já falei, tem uns 3 meses que eu estou falando a mesma coisa. Eu estou ouvindo esse estudo e pensando que, de novo, eu estou pensando a mesma coisa. Assim, gente, eu estou igual aqueles alunos que faz a prova e é reprovado, e ele não entende aonde que eu vou, e ele não consegue entender por que o assunto é sempre o mesmo na minha cabeça. Gostei demais quando você falou, olha, você tem que acreditar na semente, você tem que acreditar, né, que você lavrou a terra, que a terra é boa e que essa semente, se ela não florescer agora, se ela não enraizar, não crescer agora, um momento ou outro ela vai crescer. Mas na minha cabeça ainda, sabe o que falta? É o cultivador. No caso, eu estou falando de nós. Não estou falando nem de Jesus, nem na semente que é a palavra dele. É o cultivador acreditar que eu vou jogar essa semente nessa terra porque eu trabalhei essa terra bem e ela vai florescer. É eu acreditar que eu estou aqui no caminho certo, que eu estou lançando a minha semente, ou seja, eu estou dando os meus exemplos, que eles podem não dar resultado agora, mas eles vão dar em qualquer momento. Porque eu tenho certeza que a palavra, essa semente que Jesus semeou, ela está agora renascendo ou nascendo, né, ou florescendo em nós. O que falta é nós acreditarmos que nós somos capazes disso. Então, assim, tem 3 meses que eu estou tentando entender que realmente, aliás, eu estou entendendo que realmente Jesus acredita em nós, como Deus acreditou e acredita, Jesus veio e confirmou essa crença em nós, que nós é que não acreditamos em nós mesmos. Sim. Eu preciso receber essa semente e ter a certeza que eu tenho condição de fazer ela, uma hora ou outra, ela florescer, ela dar bons frutos. Eu preciso acreditar nisso. Sim. E, na verdade, nós não acreditamos em nós mesmos. É aquele exemplo lá que você gosta muito de dar, é Davi ou Daniel? Davi. Não é? Eu errei, eu pequei, né? E minha culpa, minha máxima culpa, mas eu estou aqui na sua frente, eu estou de pé, eu estou arrependida, eu estou tentando, e eu vou tentar de novo. Se não for por aí a gente fica pensando, né? Ontem, o nosso estudo ontem aqui no NEP foi muito bom, e também eu voltei nessa mesma fala. Se Madalena não tivesse acreditado que ela poderia fazer a diferença, que ela poderia ir lá e tentar, como diz o outro, a força abrir a porta e ver o Cristo, ela não teria tido mais atitude nenhuma na vida, mas ela acreditou que mesmo ela, a pecadora do momento, né, ela poderia estar ali e fazer alguma diferença na vida dela. E ontem nós estudamos sobre Zaqueu. Zaqueu era a última pessoa que podia ali se aproximar de Jesus. Mas ele acreditou naquela visão e ele queria ver o que estava acontecendo. Ele viu que alguma coisa estava diferente.
E nele Sim, acreditar nele mesmo, Jesus acaba recebendo, Jesus acaba indo à casa dele, que era menos provável acontecer. Então, o que sim. que falta? Nós não temos essa força, essa coragem de Maria Madalena, de Zaqueu, não é? De Pedro, que negou tantas vezes, mas ficou lá firme e forte, se não fosse ele, ai de nós hoje, não é? De Davi. Então, nós precisamos acreditar nisso, que nós temos potencial. E aonde nós estivermos, né? Com quem estivermos e de onde estivermos. Eu não sei se eu me fiz entender, como diz a Silvia, mas é por aí. Fez sim, fez sim. E você ter citado o Zaqueu, eu já vou deixar você falar, Mônica, só completar esse pensamento que me surgiu aqui, essa intuição, acho legal compartilhar. Você falou de Zaqueu, né, a questão de Zaqueu e de Maria Madalena. Vamos usar o exemplo de Zaqueu. Zaqueu usou o que estava à mão dele, que era o quê? Subir no sicômoro. Qual era a possibilidade de chegar até Jesus? Né? Subir no sicômoro. Para ter com ele? Não. Eu quero só ver. Eu preciso ver. Olha o nível, olha o desejo de Zaqueu de contato, de intimidade com Jesus. Eu quero ver quem é esse homem. Eu não preciso tocar nele. Eu sei que eu não vou conseguir. Eu não terei como tocar, eu não terei como falar, mas eu quero ver quem é ele. E eu vou usar o que tiver à minha mão. Ele usou o sicômoro para subir só para ver Jesus. Eu acho que a beleza metafórica da passagem de Zaqueu é essa. Zaqueu se contentou com ver Jesus. Mas a vontade dele de saber quem é Jesus, de conhecer Jesus, nem que fosse somente com o olhar, e sabendo usar tudo que ele tinha ali na hora à disposição para que isso acontecesse, que era subir no sicômoro, ele usou, ele implicou todo o princípio inteligente que ele é, para falar assim, eu vou usar isso, eu quero estar perto de Jesus, eu nem sei direito quem é esse tal de Jesus, mas eu quero estar perto dele, nem que seja só olhando. E é por isso que Jesus, na hora que entra na casa de Zaqueu, eu falei, Yeshua entrou nessa casa hoje. E Yeshua, o nome aramaico de Jesus, quer dizer salvação. A salvação entrou nessa casa. Assim, né? Isso é muito legal, muito legal. Muito legal perceber isso. Né? Usar o que tem à mão para se aproximar de Jesus o tanto que der. O tanto que der. E eu acho que a sua fala, isso, ela me ressoa muito nesse sentido, né? Não ter pressa de ter toda a intimidade possível com Jesus, mas usar tudo que eu tenho, igual Zaqueu usou, para ter o máximo de intimidade que eu posso nessa situação atual. Hoje eu só posso subir no sicômoro para olhar Jesus de longe. E quem sabe eu não vou ter a surpresa de Jesus olhar para mim lá de longe e falar assim, desce daí, cara, hoje eu vou. Importa que hoje eu sei contigo na tua casa, para que a salvação entre nessa casa. Né? Mas aqui ele foi legítimo. Igual Davi, que você citou aí, que eu gosto de citar também, gosto de lembrar Davi. Davi é legítimo, era autêntico. Zaqueu também. Usou o que estava à mão para ficar o mais perto de Jesus que a situação permitia. Mônica, querida, pode falar. Tá escutando? Estou te escutando. Tá escutando? Eu acho interessante. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Eu Mônica. acho interessante essa passagem de Pedro, porque ela traz duas passagens do Cristo, né, em outras partes, que é a conversa com Nicodemos, né, do nascer de novo, e a questão da parábola da semente também. Uhum. Então, eu achei muito interessante, porque quando você lê uma das traduções, né, que traz regeneração, é isso? Isso na Bíblia de Jerusalém. Isso. Eu achei interessante porque essa palavra, ela me trouxe uma perspectiva da seguinte forma: não é você morrer e renascer, seria um ato dentro da própria reencarnação, dentro da própria vivência que você está vivendo naquele momento. É um ato que você tem que fazer enquanto está a caminho, né? Eu achei isso muito interessante, né? Essa foi a perspectiva que eu tive, né? Aí vem essa questão que a Ilcimar trouxe sobre a questão de acreditar. Eu vejo muito isso. Isso são passagens que é uma promessa de Deus. Promessas de Deus são cumpridas.
né? O problema é nosso imediatismo. Então, ela é uma promessa e ela se cumpre. E a gente vai ver isso lá no início com Abraão, quando Deus promete a Abraão que da semente dele, né, iria surgir uma nação, e essa nação iria trazer a humanidade, né, toda para Deus. Então, é uma promessa que está se cumprindo ainda, né? Mais pelo nosso atraso mesmo, né? Mais pelo nosso atraso. E essa questão de preparar a terra, né? De preparar a terra, de você plantar essa semente. Se quando eu imagino a semente, eu imagino a semente. Mas quando eu imagino o universo que existe dentro dessa semente, ele é infinito, né? Eu não sei se na Suíça existe, né, um banco de sementes do mundo inteiro, né? Sim. Para caso aconteça alguma catástrofe, né, ser colocado num banco subterrâneo e tal. Então, de tão importante é essa questão da semente, né? Esse universo que existe aí. E lá na enciclopédia, oh meu Deus, de Champlin, eu estava estudando essa passagem, né? E lá fala de uma passagem dentro do Talmud, né, que é do Pirkei Avot, que é o capítulo 3 e versículo 1. Capítulo 3 e passagem 1, eu não sei como é que eles dizem, né? Mishnah 1. E eu peguei aqui, eu achei interessante, porque ele fala da seguinte forma: a Caviar é um rabino, tá? A Caviar ben Mahalel diz: reflete sobre 3 coisas e não te deixarás dominar pela tentação do pecado. Lembra-te de onde vieste, para onde vais e ante quem haverá de prestar conta. De onde vieste? De uma gota fétida. Para onde vais? A um lugar do pó, de vermes e de terredos. Ante quem irá prestar conta? Perante o Rei dos Reis, os Santíssimos, bendito seja. Aí ele traz, aí no estudo dessa passagem, vai falar o seguinte: se você perguntar para o espírito, né? Se você perguntar para o espírito, para a alma, que é a centelha divina, aí fala assim, ó: lembre-te de onde vieste. Você é uma parcela da divindade, dotado de livre-arbítrio, um ser racional. Então, lembra-te para onde vai. Você é capaz de atingir alturas espirituais elevadíssimas. Você tem a oportunidade de conseguir a vida eterna. Agora, se você perguntar para o sócio, que é o corpo físico, vai perguntar isso: de onde vieste? De uma gota fétida. Suas origens são bem humildes, né? Por vir de uma gota fétida, a origem é bem humilde. Os valores que o corpo representa são sensações físicas que ela enfatiza. Não podem reclamar nossa lealdade. Para onde vais? A um lugar de decomposição. Nosso organismo físico está fadado à dissolução e à decomposição. O corpo acaba perecendo. Pode algo cujo início é tão pouco nobre e se destina a um fim tão breve e inevitável, realmente justificar... Perdão. O início é tão pouco nobre e se destina a um fim tão breve e inevitável. Realmente justifica toda a nossa vida? E aí ele vai falar que a união do corpo com a alma é como se fosse um homem rústico casando com a princesa, né? Que precisa cuidar daquela princesa, tudo que ela tem e tal. Então, eu achei isso interessante porque se você perguntar para eu corpo, né? Eu corpo da onde eu vim, eu não sou nada. Mas se eu perguntar para minha alma vivente, aqui que está, né, vivendo e passando por todas as experiências, ela ali dentro tem a centelha divina. Ali tem uma semente divina, né? E ela vai alcançar
como Emmanuel fala, né? Você vai alcançar a coisa superior, o alto, né? Eu achei isso muito interessante, porque são passagens dentro que Jesus trouxe, né? E o Pedro coloca dentro de uma passagem só, essas duas passagens que o Cristo trouxe. Sim, sim, muito bem observado, Mônica, muito bem observado, muito legal. E essa percepção, né, da semente incorruptível ser realmente o Espírito, né, a centelha divina que anima a cada um de nós, isso é bem legal, muito legal mesmo. Valeu. Silvia Andréia, querida, pode falar. A questão, quando eu falei da questão de, às vezes, eu ser mais livre, é que eu acredito que muita gente já passou por muitas dificuldades, né? Eu já passei muitas dificuldades, não vem ao caso, mas... E quando a gente passa por dificuldades na vida, geralmente vem alguns atalhos, né? Uhum. Então, aí quando a gente pega esses atalhos, quando a gente está nessas dificuldades que fazem parte das nossas expiações e provas, vem muitos atalhos. E eu acho que se a gente não tem essa fé fortalecida, que no meu caso veio do Espiritismo, eu teria entrado em muitos atalhos e, de repente, eu precisaria vir em outra vida para voltar para essas provas e expiações. Foi nesse caso que eu falei que eu seria mais Sim. leve, livre e solta, né? Então, eu já teria batido asas há muito tempo, sendo que a nossa maior prova, as nossas maiores provas estão nos nossos lares, né? Com quem a gente convive, né? Então, eu acho que é isso. E eu gostaria de ler um texto, é pequeno, de Fica à vontade. Emmanuel, que ele fala dessa questão da fé, né? Da gente acreditar ou não. E ele está no livro Consolador, questão 354. Poder-se-á definir o que é ter fé? Emmanuel. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento, Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas, com a luz divina no coração, e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo a vontade do Senhor. Então, que a gente possa, em vez de dizer eu creio, cada vez mais dizer eu sei, né? A gente ter a certeza, né? O crer passar a ser certeza, né? Qual a questão do Consolador, Silvia? 354, deixa eu abrir de novo. 354. Só para me anotar aqui. Poder-se-á definir o que é ter fé. Perfeito, perfeito. E eu acho muito bonita essa questão que Emmanuel traz, né, de
quando a gente conseguir ter essa fé em vez de dizer eu creio, dizer eu sei, né? Sim, sim. Então, eu Usando acho o que vai exemplo que a bem, Mônica, que a Mônica, que o a exemplo que a Mônica Elcimar, trouxe, né? Não, é, usando especificamente o exemplo da Mônica, de Abraão, né? O é, cara que era, segundo a maioria dos estudiosos concordam, um grande comerciante da época, ouvir uma suposta deidade, num lugar, numa época em que os deuses se multiplicavam de acordo com a percepção de poderio de cada um, né, daquelas ilusões de quem era mais servido e melhor servido por qual Deus. O cara que tinha uma vida estável já tinha uma cidade, ela era uma nação ambulante praticamente, né? Ouvir dessa deidade suposta ainda. Abraão, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te indicar. Mas que terra? Não, eu vou te indicar. Só sai daí. É uma fé que realmente é difícil de você descrever ou delinear, ou descrever, ou delinear, falar para você, pô, a fé começou aqui, ele fez isso por causa daquilo. Não, é até difícil. Tal qual a fé de Maria, né? Quando Gabriel falou assim, você vai ser a mãe do Salvador. E ela, muito jovem, numa região extremamente violenta, paupérrima, né, fala assim, faça a sua serva segundo a vontade do seu Senhor. Bom, mas o negócio é o seguinte, você vai engravidar aí, não é de conhecer varão, não. Você vai, não é de José, é do Espírito Santo. Né? Faça na sua serva. Eu não sei se vocês sabem a gravidade disso. Naquela época, uma gravidez fora, né, do casamento, principalmente pré-núpcias, ou seja, ela era nubente de José, ela era prometida de José, eles nem chegaram a contrair matrimônio, era passível de ser exigido a lapidação da mulher, era passível de ser exigido a execução sumária dela, era uma ofensa grandíssima. Então era grave aquela situação que Gabriel veio propor para Maria. E ela falou, faça na sua serva de acordo com a vontade do seu Senhor. Essa fé, cara, e aí eu achei legal você ter trazido isso, Silvia Andréa, porque essa fé, ela talvez seja o fruto dessa semente incorruptível. Né? Fala, Silvia. desculpa, eu estou Não, faladeira pode hoje. falar, pode falar, pode falar, por favor. Por favor. Um dos últimos miudinhos do Aloísio, eu até fiquei de colocar num outro grupo e não coloquei, eu preciso verificar qual foi. Ele traduziu, ele contou uma história que ele, segundo ele, né, ele levou o dia inteiro para trazer essa história, para elaborar essa história. Ele falou o seguinte, e eu acho que é bem aí, até onde a gente está disposto a gente consegue acreditar e se entregar, né? Uma mãe, eu vou resumir bem, pelo horário, né? Vou resumir bem. Uma mãe que tem um filho, único filho, muito planejado, um filho muito bondoso, essa mãe essa mãe é trabalhadora no centro espírita, ela é muito atuante, ela vai fazer uma viagem acho que para a África, uma viagem de evangelizadora, e nesse avião tem várias polícias e um assassino de criancinhas, que cometeu vários crimes bárbaros com crianças, e o avião cai. E somente os três sobrevivem: mãe, filho e o assassino. E eles conseguem chegar até uma ilha e eles conseguem sobreviver, então sobrevivem daqui, sobrevivem dali, até que um belo dia, naquela luta pela sobrevivência, os dois, o filho e o assassino, eles são picados por uma cobra venenosíssima
E ela, no desespero, ela vai até o avião, até os escombros do avião, né, até os restos do avião, procurar algum medicamento, alguma coisa, e só acha um soro antiofídico, antiofídico, né? E ela não tem dúvida, ela vai e vai para aplicar no filho, né? O filho, o outro é um assassino, tudo. Aí Bezerra de Menezes, que era o mentor da casa espírita dela, aparece para ela e fala: aplique no criminoso, porque ele vai ter uma segunda chance. E aí, até que ponto que ela consegue fazer isso, né? Até que ponto a gente consegue aplicar, salvar a vida, deixar de salvar a vida de um filho para salvar a vida de um criminoso, você vendo seu filho passando por toda a agonia da morte e salvando um criminoso, né? Você confiar, a ponto de confiar, né? E entregar o seu filho, né? Como Maria, né? Então, é bem isso, né? Eu creio ou eu sei, né? Sim, os testemunhos da fé, né, Silvio André? Eu gostei dessa história. Depois você passa para a gente o link desse miudinho do Aloysio, para a gente poder ver, Sim, ter, passo ter sim. essa referência também, né, para a Sim, gente precisar passo sim. usar. Bem legal, gostei. A filosofia chama isso de dilema ético, né? Tem vários dilemas éticos famosos, Kant, Zenão, tem vários dilemas éticos bem famosos, né, que falam sobre isso. Mas esse aí eu gostei bastante, gostei bastante. Obrigado, Silvia, por você ter trazido. Minhas irmãs, querida confraria, chegamos às 21 horas. Alguém gostaria de fazer sucintamente algum comentário para encerrarmos o nosso estudo de hoje? Clara, você quer falar alguma coisa, meu bem? Não? Joia. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa, gente? Eu quero rapidinho. Pode falar, Clarinha, senhor. que bom! Clarinha, que bom ter você de volta. Deu conta de voltar no nosso estudo? Que muito feliz, viu? A hora que eu vi você fazendo a oração inicial. Muito bom mesmo, sua presença é indispensável. E a Mônica também hoje, né? Obrigada aí a vocês Dois duas. retornos muito Obrigada. bons. Obrigada, pessoal. Estou muito feliz de estar voltando. Isso aí, dois retornos assim, retumbantes, para a gente recomeçar com chave de diamante, não é nem de ouro. A Mônica e a Clara. Agradecer a presença das duas, principalmente. E se ninguém mais tem nenhum comentário, gente, vou convidar a todos a elevarmos nosso pensamento ao nosso Deus, nosso Pai maior, nosso sublime jardineiro que nos faz a todos as sementes incorruptíveis, saídas de suas próprias mãos, né? Sementes incorruptíveis na forma de princípios inteligentes do universo, jornadeiros nesse florescer, esse despertar que é o florescer da conscientização de sermos centelhas divinas, criaturas do mesmo Deus, para que a gente possa frutificar em cooperação com a lei sublime, a lei divina, a lei natural. Vamos elevar nossos pensamentos exatamente a esse Pai, como Jesus veio trazer para nós. A maior mudança, segundo a teologia, da convivência com a deidade que Jesus trouxe, e por isso, talvez, um dos vários, inúmeros, infinitos motivos, os principais motivos, segundo a ciência teológica, de Jesus ser tão fantástico e inesquecível, é porque pela primeira vez uma deidade, um Deus, era chamado de Pai, nosso Pai, Pai nosso que estás no céu. Então, em nome desse Deus, desse nosso Pai, em nome do seu Filho amado, nosso querido jardineiro, mestre,
divino amigo, bom pastor, esse nosso paraninfo que aposta todo santo dia em nós, mesmo com todos os tropeços, mesmo todas as vezes que as nossas sementes se corrompem pela nossa ignorância, pela nossa rebeldia, pelo nosso egoísmo. Ele confia plenamente no solo dos nossos corações e nunca deixou de olhar por nós. Nunca sequer questionou a capacidade de nenhum de nós. Elevar o pensamento a esse Deus, a esse mestre querido, realmente esse divino amigo, que é o nosso mestre Jesus, e agradecer a ambos e a toda a espiritualidade amiga a oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo sob distância física, mas aproximados em intenções e corações, para que numa construção coletiva, um quinhão de cooperação de cada um, todos nós possamos, e fizemos nessa noite, a caridade de enriquecermos, aquilatarmos a percepção evangélica uns dos outros. E por isso nós somos gratos ao Pai, ao Mestre, espiritualidade amiga. Solicitar, e semana que vem possamos estar todos aqui reunidos novamente para mais uma festa de luz, mais uma construção coletiva, mais uma sessão de caridade mútua que nós prestamos uns para com os outros. E pedindo ao Pai que nesse meio tempo, entre hoje e o próximo encontro, tudo que nós ouvimos, tudo que nós pensamos, tudo que nós meditamos, tudo que nós aprendemos sobre a tua lei codificada no Evangelho do Mestre Jesus e trazida por esse nosso querido paraninfo Pedro, possa frutificar em nossos corações. Que as sementes hoje aqui plantadas floresçam, frutifiquem, dando frutos de reforma íntima necessária para cada um de nós. Graça vos damos, ó Pai, graça vos damos, Mestre Jesus, graça vos damos, irmãos da espiritualidade. E graça vos damos, companheiros de jornada reencarnatória, irmãos reencarnados. Em teu nome, honra e glória, Pai, hoje e para todo sempre, nós te pedimos humildemente que, se assim for da sua vontade, que assim seja. Amém. Que assim seja. Amém. Gente, Gente, até boa semana que noite vem. para todos. Boa noite. Obrigada, Mônica. Fiquem Falou, com foi um Deus. prazer. Prazer é nosso. Graças a Deus você ter voltado. Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.